Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje quinta-feira, dia 20 de outubro de 2022. Estamos caminhando aí para o segundo turno. Hoje eu quero falar um pouco sobre isso também. Então, segure aí, né? A gente tem uma palavra muito bacana. Primeiro eu vou lembrar vocês, claro, né, dos meus quadrinhos, pessoal, do material que eu faço aqui com o maior carinho, maior amor, tá? Maior dedicação. Então já tem 7 anos que eu transformo roteiros de cinema que eu mesmo escrevo em quadrinhos adultos incríveis com a ajuda de grandes artistas, pessoal. Gente muito talentosa, faz um material de primeira qualidade. Então temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, tá? Onde a gente aborda tudo o que está acontecendo hoje em dia, teoria da conspiração, sociedades secretas, nova ordem mundial, tecnocracia, cibernética, escatologia. Se você quiser entender tudo isso de forma muito simples, né, sintetizado, mas com muita emoção, personagens incríveis, né, esse material aqui é super recomendável. A gente tem Knock Me Out, um romance que se passa no mundo do MMA, aqui com personagens também heróis de verdade, né, sem essa questão de lacração aí. Personagens que se sacrificam, que vencem, é muito, muito legal. Tem trilha sonora no Spotify, então você lê ouvindo as músicas, realmente cria a sensação de estar vendo um filme. Temos o Um Outro Dia, tá? Onde a gente aborda toda a questão que o jovem hoje em dia, né, sofre muito. Narcotráfico, droga, falamos de política, falamos dessa doutrinação, né, dessa pressão social sobre os jovens. É uma história muito legal que ganha o prêmio do Ministério da Cultura com ela. E temos Comunhão aqui, né, um suspense com terror psicológico com ação ininterrupta, muito, muito legal, falando sobre como, pessoal, a falsa fé é destrutiva, né, falsos profetas, mas sobre como enfrentar o mal face a face e sobreviver, não perder a esperança, mas vencer. Então tem uma redenção incrível. Esse material todo você encontra diretamente comigo, pessoal, através dos links que eu deixo aqui embaixo. Não é pela Amazon, tá? Então você manda uma mensagem ou no meu Instagram, eu tô no Shadowban, mas né, clicando no link aqui você consegue me achar, ou pela página do Aurora HQ no Facebook, o link está aqui embaixo também, ou pelo e-mail, que é a forma mais garantida, tá? É o Felipe ffolgose número 1@gmail.com, tá aqui também. Então, qualquer uma dessas três formas você entra em contato, eu explico como você recebe em qualquer estado do Brasil, outros países também, com uma dedicatória, tá? Eu mando com o maior carinho e você vai conseguir receber e se divertir, presentear também, que é um presentaço, muito legal. A gente tem também os links do Rumble, do Odyssey, que são os outras plataformas, né, outros portais, vamos dizer assim, onde eu publico aquele apanhado das últimas semanas, tá? Que não dá para postar aqui no YouTube, então semana passada eu subi um novo, né? Assista lá que tem muita informação. E também o link do Subscribe Star se você quiser se tornar um apoiador do canal, tá? Então muito bem, pessoal, olha só. Vamos começar aqui. Em Atos 15, né? Vamos lembrar que Atos é o primeiro livro após os Evangelhos, né? Onde a gente entende o relato dos apóstolos sobre a criação da igreja, o nascimento da igreja, né? Logo após Jesus ter ascendido, né? Jesus ter falado que iria enviar o Espírito dele mesmo, o Paracletos, né? O Consolador, o Espírito Santo, para o que? Capacitar esse povo a criar a igreja, né? O novo pacto, a nova aliança. Então, em Atos 15, o conselho, né, da igreja lá de Jerusalém, ele se reúne e é um momento crítico na história da igreja. Por quê? Porque é um momento onde eles têm que decidir, na época, judeus ainda, se eles iriam permitir com que não judeus, com que os gentios, né, eles participassem da igreja, eles, né, fossem aceitos na igreja. E então, agora, pessoal, né, a gente também está vivendo um momento crucial, e isso eu vou falar especificamente aqui no Brasil, mas só voltando ali. Nesse momento, né, é interessante porque Deus não, vamos dizer, conduziu o seu povo de uma forma miraculosa, né? Você não teve nenhuma voz, um sinal, né, um anjo, uma profecia
que indicasse para que eles tomassem essa decisão de permitir com que, né, as pessoas do mundo inteiro viessem a crer em Jesus. O que aconteceu? Foi uma decisão. Eles chegaram a uma decisão. Então, Deus, pessoal, ele opera a Bíblia fala que, né, a multiforme sabedoria de Deus. Deus não tem limite. Ele faz da forma que ele quiser. Ele poderia enviar um anjo, como a gente vê em Atos, vários momentos onde, né, discípulos são soltos das cadeias, apóstolos soltos das cadeias, né, de serem presos através do sobrenatural, sim. Filipe ser transladado. Então Deus poderia ter feito algo sobrenatural. Mas não, ele inclinou o coração deles, pessoal, né? Claro que buscaram a Deus e Deus, sabe, foi uma decisão conjunta deles, em conjunto, mas com certeza conduzido pelo Espírito Santo, mas não foi algo sobrenatural. Então, muitas vezes nas nossas vidas, como que Deus opera, né? Ele opera inclinando o nosso coração. E isso não exclui o nosso entendimento, a nossa razão, aquilo que a gente vê, mas a gente submete tudo isso que é nos apresentado a uma sabedoria maior, que não é terrena, que não é humana, que é a sabedoria do Espírito Santo de Deus. A gente submete, né, isso e Deus vai indicar, e Deus vai conduzir. Né? Né, como naquele caso, foi uma conversa entre eles, né? Foi uma reunião, foi uma deliberação, e assim que a vontade de Deus foi exercida, porque, né, Deus ele pode agir diretamente, né, e ele age também a tal da vontade permissiva, ele permite muitas situações. Nesse caso aqui, não é nem permissão, eu creio que realmente uma direção do Espírito Santo. É o que? É Deus sendo soberano sobre o coração dos homens e isso move a história, pessoal. De qualquer forma, Deus é o Senhor da história. Né? Então, é mais uma forma de como Deus trabalha que a gente lê nessa passagem. Né? Então, vamos trazer um pouco para a nossa realidade aqui. Às vezes as coisas podem parecer contrárias. Né? Naquela época a igreja estava sendo perseguida. Né? Então, as coisas não estavam simples para eles, né? O cenário não era assim, né? Eles tinham que se esconder, eles eram perseguidos, né? Estevão foi assassinado, né? Então era realmente uma época complicada. Mas se a gente puder trazer para a nossa situação aqui, por exemplo, né? O que a gente está vivendo, o que a gente está num momento crucial na história do nosso país, né, pessoal? Eu creio que Deus vai estar tocando nos corações. Deus pode intervir sobrenaturalmente, mas de qualquer forma a gente tem que crer, pessoal, que Deus não tem que crer, mas é porque a nossa fé racional, a gente sabe que Deus que está conduzindo, Deus está controlando. Né? Ele está controlando todas as coisas. O que a gente tem que fazer? É nos submetermos a Ele, pedir a direção. Né? Eu acho que muita gente que assiste o canal aqui já tem claro, já sabe, né, historicamente, né, de tudo que a gente fala aqui ao longo do tempo, de como realmente tem, na verdade é uma guerra espiritual que se manifesta, né, culturalmente, politicamente, e a gente está caminhando aí para o escatom, né, porque a Bíblia fala, mas independente disso, a igreja ainda aqui no Brasil, pessoal, é o que, pessoal, faz frente ao mal. Né? Lembra, Jesus falou, as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Então, a igreja, enquanto a igreja estiver aqui, ela vai fazer frente, pessoal, e ela vai influenciar. Né? E se você, caso você esteja, sabe, indeciso, se você está, eu não vou votar, de novo, né? Olha a importância do momento histórico e da submissão de buscar a vontade de Deus. Fala assim, olha, deixa eu orar, deixa eu, né, buscar o que Deus realmente quer a esse respeito. Né? Qual que é o propósito de Deus, né, para que eu não me exima da minha responsabilidade como cidadão. Então, primeiro, né, não votar. Não, eu vou votar, não vou anular, não, né, não vou... não, político é tudo igual, tudo a mesma coisa. Não é, pessoal, né? Realmente isso é uma falácia e a gente tem que se posicionar, tá?
A gente não pode usar essa desculpa para não se posicionar. Tem gente que fala, ah, não, eu não quero. Eu ouvi outro dia, né? Ah, não, porque independente de quem for eleito, a culpa não vai ser minha. Não, não, não. Você já está se omitindo, né? Você já está pisando na bola. Omissão né? É culpável. Então, e além disso, pessoal, quem que realmente promove liberdade? Quem que está, né? Analisem os discursos. Quem que durante esse governo, né? Agora esses 4 anos, não fechou nenhum órgão. A gente está vendo, pessoal, Jovem Pan já sendo censurado agora, tá? A Revista Oeste, Brasil Paralelo, Gazeta do Povo, tá? No momento democrático, a gente já está vendo censura. Então é muito sério os dias que a gente está, né, tá vivendo. E disso, por exemplo, para liberdades religiosas é um passo, pessoal. E a gente já ouviu o outro lado falando isso, sabe? O que a gente vê, né, tá acontecendo na Nicarágua, que está alinhada com o PT, né? É fechar a igreja, perseguição. Então, a gente tem que se posicionar, né? A gente tem que, pessoal, fazer a nossa parte, fazer o que está ao nosso alcance, orar, crer, né? Mas, pessoal, e olha, se você pode estar falando, poxa, mas eu já, né, no primeiro turno, eu estou cansado. Então, se você está cansado, imagina eu que, né, vivi intensamente o primeiro turno numa candidatura. Mesmo assim, pessoal, a gente não pode arrefecer, esmorecer agora, né? Sabe, é aquela coisa, a gente tem que permanecer firme, não retroceder até o segundo turno, até as eleições aí para novamente, né? Mas não, pessoal, Deus usa políticos, Deus usa historicamente, o Velho Testamento está, né, repleto de como Deus usava um mau rei, porque para julgar o povo, para trazer juízo sobre o povo, né, o povo desobediente, fazer com que o povo se arrependesse. E Deus levantava bons reis, né? Inclusive reis não judeus, como por exemplo Ciro, Dario. Deus usou pagãos para conduzir a história. Então, Deus usa tudo, pessoal, né? E a melhor coisa é a gente se deixar ser usado por Deus, né? Como fala no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, a tua vontade na minha vida. Então a melhor coisa é a gente estar dentro da vontade de Deus, da vontade boa, perfeita e agradável. Então, hoje, né, não importa, de novo, né, a gente precisa se informar, mas assim, não se deixe ser influenciado, né? Vamos nos dirigir para aquilo que a gente sabe no nosso coração, para aquilo que o Espírito Santo já tem falado no nosso coração. E esse é o bom combate, né? É não andar, né, pelos olhos, não andar pelos ouvidos, mas andar pela nossa fé e em direção à soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? É um momento crucial e a gente precisa, né, se engajar, se mobilizar, tá bom? Então, não esmoreça e não esteja, vamos dizer, essa coisa do isentão, não. Vamos estar junto aí, né? Vamos entrar nesse bom combate. Vou deixar um versículo para vocês, Atos 15, versículo 8 e 9, tá? Leia. E é isso, pessoal, né? Momentos históricos, a gente está fazendo parte da história, né? Então, vamos buscar, né, a sabedoria do alto, de Deus, para que nos conduza. Claro, né, eu sei que muita gente aí já está com, obviamente, certo, não tem nenhuma dúvida, mas para quem ainda está na dúvida, ou se você conhece quem esteja, a gente não pode se calar, pessoal, né? É o momento realmente da gente pregar, falar, né? Porque aquela coisa, né? Do outro lado, né, eles não sabem que eles vivem em liberdades que, né, nós estamos garantindo, próprias liberdades deles, né? Então eles vão acabar se beneficiando desse governo, como já estão da economia, né, pessoal? A gente está vendo aí deflação,
enquanto países estão numa crise, né? A gente vê na Europa, aqui mesmo na Argentina, Venezuela, enfim, a gente realmente está sendo preservado, né? Estamos tendo graça e vamos lutar para que isso continue. Amém? E claro, né, que tudo isso só faz sentido espiritualmente se você entregar sua vida para Deus, né? Porque tudo isso aqui de qualquer forma é transitório, mas é o teu espírito que é o essencial, é o chave, né? Então eu sempre termino aqui fazendo uma oração para você ter essa oportunidade de se reconciliar com Deus, pedir perdão dos seus pecados, né? E fazer as pazes, ser recebido na família de Deus, tá? E ter o Espírito Santo habitando dentro de você, ter o novo nascimento, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e, né, ter a tua identidade restaurada, ter os teus traumas curados, porque só o Espírito Santo que faz isso. E então vamos fazer essa oração. Eu quero te convidar a orar comigo. Se você nunca fez, nunca tomou essa decisão de se reconciliar com Deus, coloca a mão no seu coração e ora assim comigo. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade, porque hoje eu entendo que eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu peço a Ti perdão por tudo aquilo que eu fiz, conduzido por instinto, tudo aquilo que eu fiz, todas as vezes que eu cedi a uma pressão externa, uma pressão social, uma pressão cultural, para agradar os outros, e eu acabei abrindo mão daquilo que eu acreditava, de valores que eu sabia que eram certos, mas eu acabei abrindo mão e isso acabou me levando para uma vida longe, tinha uma vida de pecado, uma vida de degradação, de distorção da minha autoimagem, que acabou produzindo só culpa e vergonha e acabou me levando cada vez mais para o buraco e mais distante de Ti. Hoje, Pai, eu quero fazer o caminho contrário, eu quero fazer o caminho de volta a Ti, um caminho de reconciliação. Então eu peço a Ti perdão, em nome de Jesus Cristo, por tudo aquilo que eu fiz, que foi contra a Tua vontade, que feriu o Teu Espírito Santo, entristeceu o Teu Espírito e ao mesmo tempo me feriu as minhas emoções, até o meu corpo. Então eu consagro hoje tudo, a minha vida, o meu corpo, meus pensamentos, tudo a Ti, Senhor. Eu quero voltar a ter comunhão contigo. Eu confesso a Ti, Jesus, como meu único Senhor e Salvador. Eu preciso ser salvo dos pecados que me escravizam. Então hoje, Pai, eu peço, quebra toda a cadeia, Pai, quebra todo o jugo, Pai. Eu faço uma nova e eterna aliança no Teu sangue, no sangue que foi derramado na cruz do Calvário, para que eu tivesse liberdade, eu tivesse nova vida, uma vida espiritual, eu pudesse renascer e todo o meu passado, aquilo que me acusava, ficasse para trás. Obrigado, Jesus, por essa nova identidade, por ser um novo homem, uma nova mulher, que agora eu renasço em Ti. Obrigado, Jesus. Eu te convido, Espírito Santo de Deus, venha habitar dentro de mim. Eu abro todas as áreas da minha vida e eu peço que Tu venha ter domínio, Senhor. Venha ser entronizado em todas as áreas da minha vida. Eu peço, dirija, seja feita a Tua vontade e não a minha, Pai. Seja feita a Tua vontade assim na terra como no céu. Porque eu sei que Tu me ama e a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para aqueles que o amam. E eu te louvo que o Teu amor agora opera em mim e gera amor para que eu possa Te amar e que eu possa amar os outros e que eu possa me amar também. Obrigado por essa restauração na minha vida, Senhor. Eu peço, escreva meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. A partir de hoje eu quero fazer a Tua vontade, cumpre em mim o Teu querer, Senhor. Dá ordem aos Teus anjos ao meu respeito. Vem renovar minha mente, vem conduzir os meus passos, vem me dirigir ao propósito que Tu tem preparado para mim desde antes da fundação do mundo, desde antes de eu nascer aqui, de eu ser encarnado. Eu sei que Tu tinha já um propósito para mim, eu quero cumprir esse propósito. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela salvação da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém? Se você fez essa oração crendo no seu coração, a Bíblia garante, né? Ela afirma que você agora é uma nova criatura. Você deixou aquele império das trevas que te aprisionava e espiritualmente foi transladado, foi resgatado e foi agora, né, plantado no reino de Deus. E isso do espiritual transborda para o material,
pro intelectual, para as emoções, né? No teu corpo fisicamente também. Então, você vai viver agora um processo de restauração, de santificação, amém? Então compra uma Bíblia para você estar diariamente se alimentando espiritualmente, estar renovando os teus pensamentos, né? Tá conhecendo a Deus, conhecendo a história do homem, qual que é o propósito da vida, da gente estar aqui. Tudo isso você vai ler nesse livro que não é simplesmente letras numa página, mas é um espírito vivo que habita aqui, que é o próprio, né? Próprio Deus, é a própria palavra, amém? E claro, busque estar em comunhão numa igreja. A igreja, a Bíblia diz que é o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo, né? Cada um então como se fosse uma pequena célula desse corpo que está em unidade. Então você não pode, né, qualquer célula fora do corpo ela morre, pessoal. Você tem que estar junto ali do corpo. Mas uma igreja que pregue a Bíblia, né, que pregue a verdade, que não está cheio de pessoal de falsa igreja, infelizmente, né? Não adianta ter placa e falar que é cristã se tem doutrinas que vão contra o que a Bíblia diz, tá? Então não é aparência, pessoal, mas é a essência, tá? Então esquerdismo, comunismo, tudo isso que é contra, obviamente contra a igreja, contra o cristianismo, né? LGBT, tudo isso, pessoal, tem falsas igrejas agora querendo se levantar o quê? Para enganar as pessoas, né? Então, isso é muito claro, né? Então essas nem passam na porta. Agora, tem outras mais sutis que, por exemplo, negam que Jesus é 100% Deus e 100% homem, e fazendo assim negam o sacrifício de Jesus, tentam invalidar, né? Claro que não, que é eterno, mas assim, é uma falsa teologia. Então, eu sempre digo, faça um teste, né? Vá visitar e pergunte, olha, vocês acreditam que Jesus é 100% Deus e 100% homem? Se dizerem sim, né, você fala amém, glória a Deus, e aí só falta, né, o Espírito Santo ver se você, né, se aquele lugar você se sente bem, se o Espírito Santo testifica no teu coração, e ali é a tua casa, né? Então, pessoal, é isso, né? Glória a Deus pela tua vida, Deus abençoe. Vamos continuar, né? A gente ainda tem mais aí algumas semaninhas para a gente garantir aí os nossos próximos 4 anos que vão se desdobrar por sabe-se Deus quanto tempo mais, né? Mas vamos estar lutando aí, então, né, eu falo sem medo que, né, aqui no estado de São Paulo, nosso governador Tarcísio, né, a gente tem que eleger ele. Se você está em outro estado, né, busque os candidatos que estão alinhados com o presidente Bolsonaro para somar, né, nessa governabilidade contra essa agenda, né, de fora que quer interferir no nosso país, que quer trazer destruição, morte, né, narcotráfico, enfim. E né, Jair Bolsonaro como presidente, novamente, pessoal, a gente tem que lutar, tem que eleger representantes que vão garantir as nossas liberdades. Tá certo? Então é isso. Lembro novamente para vocês dos quadrinhos, tá? Entre em contato, vai ser muito legal falar com vocês. E é isso, vocês vão se divertir aí horas e horas, também com reflexão, com conhecimento, tá bom? Olha, desejo um excelente final de semana para vocês. Até semana que vem. Tchau.